Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto Integrador 5 do curso de Engenharia de Produção da Univesp. E o título do nosso projeto é Aplicação de Simulação em Estufas de Pimentões visando melhoria ocupacional. O local do nosso estudo foi o sítio São Sebastião, localizado no bairro Araras, na cidade de Óbidos, estado de São Paulo. O proprietário das estufas é o senhor Leandro Valentim. Ele enfrentava problemas quanto à realização das suas atividades, né? Porque essas atividades acabavam gerando muito esforço físico, ele executava atividades repetitivas e também ele sentia muito desconforto térmico em determinados períodos do dia, né? É, Essas atividades, então, elas lhe causavam fadigas, dores articulares, como dores no joelho, dores nas pernas, nas costas, né? E a missão do grupo, a partir desses problemas, e a partir também basando-se em norma de segurança e higiene, propor melhorias nas atividades que ele executa nas estufas. É importante salientar também, né, introduzir ao tema, que a agricultura familiar ela é essencial para a base alimentar dos seres humanos, né? E o plantio, né, em estufas agrícolas é um modelo de produção pertencente à agricultura familiar, né? E esse trabalho requer esforços físicos, muitas vezes você executar posturas inadequadas, né, ter atividades repetitivas, enfim, problemas que foram mencionados anteriormente. E esse estudo, ele foca na busca de medidas para reduzir ou eliminar essas dificuldades para o trabalhador, para o senhor Leandro, né? A partir também do uso de tecnologia, né? Simulação computacional e aliada às normas de segurança e higiene, né? Então, os objetivos, né, foram propor melhorias nessas atividades, é, a partir da simulação do ambiente de trabalho, né? Embasando-se nas normas de segurança e higiene ocupacional, e identificando riscos também ao trabalhador. Para tanto, foi feito um levantamento de dados, né, identificação de posturas inadequadas do trabalhador, entrevistas também com o trabalhador, criação de um protótipo, né, uma solução inicial para esses problemas que foram observados e, por fim, né, após uma análise assim mais apurada, a simulação do ambiente do trabalho, né, num software de simulação computacional, simulando as estufas, né, e propondo melhorias a partir dessa simulação, do que foi observado nela. Para isso, os métodos que nós utilizamos foram entrevista com o trabalhador, coleta de dados, observação, identificação dos principais riscos associados a esse trabalho, né, a solução inicial, o nosso protótipo, e a simulação do ambiente de trabalho, a nossa solução final. Tudo isso integrando a NR31, que é a NR que trata do trabalho rural, né, das boas condições de trabalho para o trabalhador rural, e a NR17, que trata da ergonomia, que daí também engloba a questão de posturas, a questão do desconforto térmico e atividades repetitivas também. Anteriormente ao nosso protótipo, foi elaborado um diagrama de Ishikawa. O diagrama de Ishikawa, ou também diagrama de espinha de peixe, ele tem como objetivo identificar os riscos, né, que podem estar associados ao método que a pessoa executa a atividade, os materiais que ele está utilizando, o ambiente de trabalho, enfim. Então, foram catalogados ali os principais riscos associados ao trabalho em estufas, né? E então, a partir também do diagrama de Ishikawa, foram criados 3 fluxogramas de processos, né? É, tentando, de uma maneira inicial, né, propor melhorias nas atividades realizadas pelo senhor Leandro, né? Então, por exemplo, a questão de trabalhos repetitivos, né, propôs-se, por exemplo, a realização de micropausas, né? A gente recomenda pausar o vídeo para conseguir ler melhor os fluxogramas, né, porque a gente não consegue explicar tudo no vídeo. É, Enfim, temos também ali a questão do desconforto térmico, né? Por exemplo, uma medida para aliviar o desconforto térmico seria, por exemplo, utilizar camisas que cubram os braços, né? Para não ficar tão exposto ao sol, né? Também chapéus para cobrir assim a cabeça, né? Evitar tomar muito sol. Questão de esforço físico, por exemplo, né? É, ajustar a postura, né? Com base no serviço que você está realizando, é uma medida também que pode ser implementada, né? A nossa solução final foi desenvolvida então no software de simulação de eventos discretos chamado FlexSim. Nesse software a gente fez a simulação da colheita, que é uma tarefa, né, que engloba os principais problemas que foram abordados ali, que foram identificados, né?
a questão do esforço físico, esforço repetitivo e desconforto térmico, porque a colheita, vamos falar assim, o esforço repetitivo seria colher os frutos, né, os pimentões, é uma atividade que você vai fazer ali constantemente, você vai colher vários pimentões para poder embalar. Você provavelmente, né, na maior parte das vezes a colheita ela dura quase o dia todo, então você passa por períodos do dia que estão muito quentes, né, dentro da estufa, a parte da tarde, fim da manhã, e por isso foram inseridos indicadores de temperatura no software. Esses indicadores eles servem para quê? Quando você aumenta a temperatura a partir desses indicadores, o operador ele vai perdendo rendimento. E aí isso é o que acontece também na vida real, né? O calor ele aumenta a fadiga da pessoa. Para isso é necessário que ela faça pausas, por exemplo, para conseguir se recuperar, se hidrate bem, faça pausas, né? E foram identificadas mais dificuldades que até então na etapa da prototipagem não haviam sido identificadas, né? Aqui nessa imagem você consegue ver o Flexim, lá dentro do software, o processo da colheita, né? Nós iniciamos então com a colheita dos frutos, né? Que são colocados no carrinho de mão, em seguida são despejados no ponto de descarga, né? É, e daí, na banca, né, o operador ele vai pegar os pimentões da banca e ele vai embalar os frutos, né? E depois a gente tem ali o nosso produto final, o pimentão embalado pronto para ser comercializado, né? E a gente não consegue mostrar tudo com muitos detalhes aqui, porque a simulação ela tem que ficar um tempo rodando, né? Pode ser horas, e nós não temos tempo aqui para mostrar ela funcionando, né, por exemplo, a partir dos indicadores de temperatura, porque daí tem que demora um tempo até o operador ele perder rendimento. É, mas nós acreditamos que nós conseguimos fazer uma simulação bem coerente com a realidade do trabalhador. E assim foi possível identificar coisas, né, características que não foram identificadas em outras etapas, né? Então, como resultados e também como considerações, né, nós propomos melhorias a partir da NR17 e da NR31. A NR31, né, voltada especialmente ao trabalhador rural, ela visa assegurar ali que o trabalhador ele tenha condições dignas de trabalho naquele ambiente, né? E aplicando o CNR17 ao contexto do trabalhador, nós acreditamos que também conseguimos cumprir o que a NR31 determina. Nós propomos melhorias, né, voltadas para redução de peso no carrinho de mão, por exemplo, o trabalhador ele carregava 60 quilos, ele carregava 60 quilos de, mais ou menos, de pimentão dentro de cada carrinho até levar para a banca, né? Então, nós propomos que ele carregasse 20 quilos a menos por carrinho para evitar machucar sua coluna, né? Fazer pausas regulares nas tarefas repetitivas e também pausas em questão da exposição ao calor. Claro que também na redução de peso, na questão do peso, é importante também fazer pausas, né? Para a coluna, né? E ter atenção também quanto às posturas, né? Que ele adota nas atividades. Por exemplo, ao abaixar, ele abaixar da maneira correta para não travar a coluna, por exemplo. E também, né, nós cremos que todos os objetivos foram cumpridos com êxito ao fim do trabalho, nós conseguimos fazer tudo o que estava determinado, né? E espera-se com esse trabalho, né, conscientizar os trabalhadores dessa área, né, das estufas e contribuir com o conhecimento científico acerca das dificuldades ocupacionais que ocorrem nas estufas agrícolas, né? Para isso, né, a simulação computacional é uma ferramenta estratégica para você identificar problemas ocupacionais, né, e propor melhorias, né, a partir das normas de segurança e higiene, podem trazer mais conforto para o trabalhador na execução das suas atividades, né, respeitando ali também os limites do seu próprio corpo, né. Nós agradecemos por ter nos assistido até aqui. Muito obrigada.